Meus irmãos, graça e paz seja sobre a sua vida. Sejam bem-vindos, Deus abençoe. Pastor Diego, Pai do Senhor, seja bem-vindo, Deus abençoe. Deus abençoe. Meus irmãos, eu queria refletir um pouco com todos vocês dentro de um verso que está dentro do campo poético do Salmo de número 92. Todos nós bem sabemos que o livro dos Salmos, ele é um livro poético. Contém 150 salmos, dividido em 5 grupos. São hinos que são entoados no templo pelos levitas, e foi composto por diversos autores. Salomão, Davi, Moisés, Asaf, Coré, entre outros autores. Existem outros salmos inseridos nas Escrituras que não fazem parte desses 150 salmos. E a gente entende que o livro dos Salmos, por ser um livro poético, e os 5 livros poéticos que nós temos dentro da Bíblia, eles não podem ser exercidos como compêndio doutrinário. Porém, dentro deles tem lições preciosas para nossas vidas, porque tem a inspiração do Todo-Poderoso e histórias de pessoas que tiveram uma vida pautada com Deus. E a gente precisa, dentro desta linha de pensamento e fundamento que é a raiz das Escrituras, trazer para as nossas vidas, lermos, aprendermos e colocarmos em praticidade na nossa vida. Então o livro dos Salmos, ele traz uma riqueza muito grande, né? Cada salmo está inserido dentro de uma história de relacionamento com Deus. Muitos escritos do livro dos Salmos foram escritos nas aflições, nas agonias, nas tribulações, nas privações da vida. Muitos dos salmos foram escritos em momentos de conflitos que o ser humano tem dentro da sua alma. Quando a gente lê o Salmo 73, o Salmo de Asaf, Asaf fala uma expressão que me traz muito temor. Ele compara a vida do justo com a vida do ímpio. Ele compara a prosperidade do justo com a prosperidade do ímpio. E ele disse que, por fazer esta comparação, os seus pés quase se desviam da presença de Deus. Você percebe que todos nós temos conflitos dentro da nossa alma. Todos nós passamos por conflitos dentro da nossa alma. Porém, quando a gente tenta em si mesmo procurar a solução
e resolver esses conflitos dentro de nós mesmos, nós entramos em crises. A gente percebe que Asaf, ele era da tribo de Levi. Todos os filhos de Levi, eles já nasciam com uma vida, com uma vida para ser preparada para ministrar no templo. E a gente vai observar que os filhos de Levi, eles eram sustentados pelos dízimos e pelas ofertas, porque o próprio Deus disse que ele seria a possessão dos filhos de Levi. Esta tribo, ela não recebeu porção de terras. Essa tribo recebeu algo peculiar. Essa tribo, ela foi separada para uso exclusivo do cuidado do templo. Então Asaf entrou em crise. Como muitos que servem a Deus, às vezes entram nessa crise. Por que o ímpio prospera? E nós passamos dificuldades, lutas, privações, tribulações, e o ímpio prospera. Todos nós temos essas indagações. Dentro desta indagação que Asaf faz, Asaf reflete. Asaf reflete em meio às agrulhas do seu interior. A Bíblia diz que Asaf diz até. Asaf tinha este conflito dentro de si. Porque sirvo a Deus e passo fome? Porque sirvo a Deus e tenho necessidades? Porque sirvo a Deus e quando eu contextualizo com os ímpios, vejo que a minha vida não é próspera. Eu quero aqui frisar que prosperidade é uma coisa, riqueza é outra. Prosperidade não tem nada a ver, com bens terrenos, não tem nada a ver com dinheiro. Prosperidade não tem nada a ver com isso. Prosperidade tem tudo a ver com temor a Deus. Prosperidade tem tudo a ver com relacionamento com Deus. Prosperidade tem tudo a ver, com um relacionamento com as Escrituras. Quem tem um relacionamento com as Escrituras, teme a Deus, é um cristão próspero. Um cristão próspero. Paulo era um cristão próspero, mas ele disse que aprendeu a conviver com muito e aprendeu a conviver com pouco e também não tendo nada. Paulo deixou escrito para trazer a nós outros uma base de que o cristão desfruta dessa prosperidade se relacionando com Deus. Em meio a todas estas crises, em meio a todos esses conflitos, em meio a todas essas turbulências que acontecem na nossa vida, os escritores dos Salmos deixou para nós uma riqueza nesses tesouros que eram entoados no templo pelos levitas. Então perceba que dentro das historicidades bíblicas, vivida por homens e mulheres de Deus, eles viveram experiências profundas com Deus, eles experimentaram milagres extraordinários. Por quê? Porque eles entendiam que quando a crise bate, você lança toda a sua ansiedade no Senhor. E a Bíblia diz que Ele cuidará de vós. Às vezes você está entrando nessa live e fala: eu gostaria tanto de ouvir a Deus. Eu gostaria tanto de ter uma experiência profunda com Deus. Eu queria tanto
ser íntimo de Deus ao ponto de ouvir a sua voz. Eu quero te dizer que todo o ambiente estranho que acontece na sua vida e em sua volta é um território para você viver estas experiências. E a gente vai perceber que quando Asaf declara, até que eu entrei no santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus. Oh, glória! Eu quero que você entenda. Jesus é bom, irmãos. Jesus é bom. Até que eu entrei no santuário de Deus. Quando Asaf entrou no santuário de Deus, aquilo que bloqueava as suas faculdades, que ele não compreendia a prosperidade do ímpio, a prosperidade do justo, quando ele entrou no santuário, talvez é isso que está faltando para você. Você entrar no santuário. Graça e paz, meu amigo Silas Marinho, grande pregador da palavra. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Também estou com saudade de ouvi-lo pregar. Então a gente vai observar, tá, que quando ele entra no santuário, a mente dele se abre. Eu quero dizer a você, é impossível um cristão ter uma vida estabilizada. É impossível o cristão viver nessa terra e não passar por aflições, por agruras, por conflitos no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. É impossível. Nós cristãos que temos familiaridade com as Escrituras, já temos essa racionalidade, tá, de compreensão. Então todos estes fatores é uma plataforma de Deus para você viver milagres de Deus. A questão é que nós estamos ouvindo muitas vozes, não estamos ouvindo a voz. A questão é que estamos nos deixando levar por muitos fatores em que Deus não está presente. A questão é que estamos botando a nossa confiança em todas as coisas, menos em Deus. Eu quero te dizer algo poderoso. Os céus estão abertos para ouvir o teu clamor. Os céus estão abertos. A Bíblia diz que o ouvido do Senhor não está tampado. O ouvido do Senhor está aberto. A Bíblia diz que a mão do Senhor está estendida para abençoar a tua vida. Quando Asaf, ele entra no santuário de Deus. Oh, glória! Quando ele entra, é desbloqueado toda essa ausência de compreensão que ele não tinha dentro dos fatores em que ele estava vivendo. Eu quero te dizer, a chamada de Deus é um privilégio. As vocações ministeriais é um privilégio. Ser chamado por Cristo é um privilégio. Se hoje você levanta a espada do Espírito, você levanta a bandeira do Evangelho, não negocia princípios e valores, prefere sofrer as aflições como bom soldado de Cristo Jesus, você é privilegiado. Os homens na esfera horizontal podem zombar, escarnecer, te açoitar, te levar às prisões, te caluniar. Porém, os céus se alegram com a tua vida. Os céus se alegram
por ter você entendido o que é de fato viver na presença de Deus e ter um relacionamento com Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Você precisa entrar no santuário de Deus. E eu quero te dizer com muita propriedade, com muito temor, se você entrar no teu quarto e fechar a porta, e com sinceridade de alma, inteireza de coração, falar para o eterno Deus o que está dentro da tua alma, confessar as tuas aflições, confessar os teus pecados, confessar as tuas agrulhas, confessar as tuas impossibilidades, o Senhor vai estar ouvindo a tua oração. Eu quero dizer que este fardo pesado vai cair por terra. Esse jugo pesado que te oprime vai ser arrancado da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Asaf, ele comparou a prosperidade do ímpio com a prosperidade do justo, e isso entristeceu e pesou no seu coração, ele aceitou sobre si por um pouco momento um fardo e um jugo sobre ele. Mas o que eu acho feliz dentro dessas lições preciosas que Asaf pode trazer para nós outros, meus irmãos, é que é só nós nos movermos pela palavra que o próprio Deus estabeleceu para a nossa vida. É só entrarmos no santuário. Oh glória, porque no santuário há a presença de Deus. No santuário há a revelação necessária que você precisa para a tua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Como vai a tua alma? Você tem cuidado da tua alma? Você tem cuidado da sua vida espiritual? Você tem cuidado da sua vida? Como você está? Como você está? É de obrigação de cada cristão cuidar da sua alma, cuidar da sua vida espiritual. É de obrigação. Paulo, ele disse que o exercício físico para pouco há proveito. Mas quando Paulo usou esta expressão, ele estava falando que o exercício físico é diferente de um exercício espiritual. O exercício físico vai cuidar do corpo, para manter todas as células, para manter todo o teu corpo saudável. Mas também você precisa entender que precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Nós precisamos cuidar da nossa vida emocional. Circunstâncias, momentos ruins pode gerar na nossa alma dores e enfermidades. Às vezes você está olhando somente para aquilo que é estereótipo, mas eu quero te dizer que você precisa olhar para a tua alma. Precisa olhar para a tua alma. Vai bem a tua alma. Vai bem a tua alma. Vai bem a tua alma. Que conflitos tem a tua alma? Quando Asaf entrou no santuário de Deus, a Bíblia diz que ele entendeu, ele compreendeu acerca da prosperidade do ímpio e a prosperidade do justo. A prosperidade do justo. Porque tudo aquilo que é temporal, é limitado e vai se deteriorar e acabar. Tudo nessa vida vai se deteriorar e acabar. Tudo nessa vida é passageiro. Mas quando Asaf entrou no santuário, ele entendeu que tudo que temos, possuímos, recebemos, e que
A vida cristã, ela ultrapassa, tá, tudo aquilo que é temporal. Porque ela vive no temporal, mas dentro de uma plenitude atemporal. A Bíblia diz que nós somos peregrinos em terra alheia. Nós fomos chamados do mundo para vivermos em novidade de vida por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo Jesus. Tudo que você investe no reino de Deus é porque primeiro o Senhor já investiu na sua vida. Tudo que você doa em prol do reino de Deus e oferta no reino de Deus, tá? É porque primeiro o Senhor já investiu na sua vida. Lá em João, Jesus declara uma palavra poderosa. Diz: não foste vós que me escolhestes. Não foram vocês que me escolheram. Jesus se direcionou aos seus discípulos, que quer dizer aprendiz. Diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós. Eu escolhi a vós. Era natural, tá, nos tempos de Jesus, era os discípulos que escolhiam o seu mestre, o seu tutor. Mas você percebe que Jesus faz diferente. É Jesus que escolhe os 12 para que estejam com ele. Então perceba que Jesus primeiro os chama. Jesus investe na vida deles para depois eles investirem com a sua vida aquilo que receberam do Senhor, tá, no reino de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Tudo que você tem, você reconhece que é a misericórdia, a bondade, o amor de Deus que está sendo derramada na sua vida. Porém, nós cristãos, dentro da mordomia cristã, compreendemos isso. Tá? Não temos nenhuma dificuldade de entendermos isso. Ou nós acreditamos nas Escrituras ou não acreditamos. Muitas das vezes você fica pensando por que pessoa A e pessoa B alcança e por que eu não alcanço? Porque não basta somente crer, não basta somente eu receber, eu preciso permanecer. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis fruto. Tá? Somente dar o fruto? Não. O nosso fruto precisa permanecer nele. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, Asaf entendeu quando ele entrou no santuário de Deus. Eu quero te dizer nesta tarde de domingo, tudo o que Deus quer é que você entre no santuário. Entre no santuário. E no santuário, o que tem dentro do santuário? O que tem dentro do santuário? A Shekinah, a presença de Deus, a reverência daqueles que ali se colocam para estar diante de Deus. Então você percebe que quando você entra nessa atmosfera espiritual, aquilo que você tem como obstáculo não é mais obstáculo. Aquilo que você não compreendia, você passa a compreender. Bendito seja o nome de Jesus. Então a gente compreende que o livro dos Salmos tem tesouros riquíssimos para a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual. E o livro dos Salmos, tá, irmãos, são melodias. A Bíblia, ela também deixa bastante enfático
a importância de nós adorarmos a Deus, de nós louvarmos o seu nome, de nós louvarmos o seu nome. Tá? Você tem louvado a Deus? Quando eu falo louvar a Deus, não é somente com as palavras, mas é com a sua própria vida. É com a sua própria vida. Muitos cristãos nos nossos dias já perderam o desejo pela presença de Deus. Muitos cristãos nos nossos dias estão como Asaf, questionando, tá? A sua fé, questionando a sua vida cristã, questionando lideranças espirituais, questionando a sua chamada, questionando a sua vocação. Muitos cristãos têm olhado para a fabilidade de líderes espirituais, né? E têm permitido isso, tá, tirar-lhes a presença de Deus. Preste atenção no que eu estou falando. Tá? Muitos perderam o fervor, muitos perderam a alegria no Espírito Santo, porque tem tirado o foco de Cristo, tem tirado o foco das Escrituras e tem permitido as situações sufocar a sua vida espiritual, porque tem olhado para a fabilidade dos homens. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é perfeito? Você é perfeito? Deus falou algo para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Tá? Você percebe que da chamada do capítulo 12 até o capítulo 17, tá? Abraão já tem uma jornada com Deus. Quando Deus chamou Abraão, Abraão não conhecia a Deus, não. Ele ouviu a voz de Deus, creu e obedeceu na palavra que o Senhor estabeleceu sobre a vida dele. Então ele pegou tudo que possuía, pegou os seus parentes e saiu da sua localização geográfica conforme Deus disse. A partir do ponto que ele obedeceu e saiu da sua área geográfica, tá, para uma terra que ele não sabia onde era, mas ele foi direcionado, guiado por Deus, porque a Bíblia diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então Abraão confiou totalmente, tá, na direção de Deus e na provisão de Deus para a sua vida. Então, da chamada do capítulo 12 até o capítulo 17 é um processo. Todos os dias da jornada de Abraão, ele conhecia a Deus um pouco. Assim é a nossa vida cristã, meus irmãos. Tá? Todos os dias aumentamos o nosso nível de relacionamento com Deus. Todos os dias conhecemos a Deus mais um pouco. Então você vai perceber, tá, dentro da chamada e da vocação de Abraão, que Abraão foi conhecendo a Deus gradativamente. Assim também somos nós. Não podemos interromper dentro do processo do nosso relacionamento com Deus, porque é dentro desses processos que nós vamos conhecendo a Deus. Ah, pastor, está muito difícil a minha vida. Ah, pastor, minha área financeira está difícil. Minha família está difícil. É dentro dessas dificuldades mesmo. É dentro dessas dificuldades, tá, que Deus vai se apresentar. Mas, para que isto aconteça, eu quero te fazer uma pergunta. Como você se comporta em meio a todos esses processos que acontecem na sua vida?
Tá? Qual é a direção que você toma? Você dá vazão ao desespero? Você dá vazão às circunstâncias? Ou você dá vazão à direção de Deus? Tá? A direção de Deus. Todos os homens e mulheres de Deus, em meio às crises, em meio às aflições, tá? Em meio às aflições, você vai identificar que eles tinham direção. Eles tinham direção, tá? E qual era a direção deles? Buscar a presença de Deus. Todas as vezes que, em meio a essas circunstâncias difíceis, eles buscavam a presença de Deus, a resposta descia, a orientação de Deus vinha sobre eles, para que eles pudessem se mover em meio a essas circunstâncias difíceis. Me cita uma dentre milhares, pastor. Moisés, quando tirou o povo do Egito. Perceba, atrás estava todo o exército de Faraó. Na frente estava o mar. E quando se percebe eles presos, eles não podiam voltar e não podiam avançar. Moisés olhou para o povo e o povo começou a murmurar e a reclamar. Você já esteve em ambientes em que você procura uma palavra, você procura uma direção e você só ouve pessoas reclamando, você só ouve pessoas murmurando, você procura uma pessoa para buscar conselho? Quando você vai diante dessa pessoa buscar conselho, o que você acha é alguém desanimado, é alguém que está reclamando, é alguém que está sem senso de direção. Tá? Eu acredito que Moisés se sentiu desta forma, mas entende uma coisa, Moisés tinha uma direção. Tá? Assim como Asaf teve uma direção em meio aos conflitos. Moisés foi orar. Quando Moisés foi orar, Deus disse a Moisés: por que tu clamas a mim, Moisés? O que tu tens na tua mão? Oh, glória! Oh, glória! Eita Jesus, a revelação da palavra, a iluminação da palavra desce na hora. O que você tem na sua mão? Eu quero te perguntar, o que você recebeu de Deus? Todo cristão recebeu tesouros espirituais. Todo cristão, segundo a Bíblia, ele é vestido pelas armaduras de Deus. Todo cristão, ele é vestido de uma armadura. Todo cristão, ele tem algo que ele recebeu de Deus para usar. A oração, o louvor, a palavra, a intercessão. Ele tem mistérios de Deus na sua vida. Moisés havia recebido um cajado. E a Bíblia diz que Deus ordenou: Moisés, vai adiante do mar, estende o cajado sobre o mar. E quando Moisés usou aquilo que Deus já havia derramado na sua vida para ele usar em prol do reino, em prol da sua obra, em prol do seu propósito, em prol da sua chamada, oh glória! Aquilo que parecia impossível aos olhos humanos, irmãos, o extraordinário de Deus começou a acontecer diante dos olhos de Moisés, diante dos olhos daquela gigantesca nação e diante do exército de Faraó. Soprou um vento forte vindo dos quatro cantos e o mar vermelho se abriu, tá? E a Bíblia diz que o povo passou a pé enxuto o mar vermelho. Oh glória! Você tem usado de forma correta aquilo que Deus tem te dado, aquilo que Deus tem te dado.
A gente se depara diante de cristãos que Jesus batizou com o Espírito Santo e com fogo. Você se depara diante de cristãos que Jesus deu dons espirituais. Você se depara diante de cristãos que Jesus deu talentos extraordinários. Louva o nome do Senhor. Pessoas que conhecem a Bíblia e a expõem, tá, de forma extraordinária. Mas você tem usado tudo aquilo que Deus tem te dado de forma inteligente? Você tem administrado tudo que Deus tem te dado de forma coerente? Moisés só precisava usar a autoridade que Deus já havia lhe delegado. Quando Deus chamou Moisés, Deus falou a Moisés: coloque a sua mão sobre o seu peito. Moisés colocou. A Bíblia diz: agora tira, Moisés, a mão do teu peito. Quando ele tirou, ficou leprosa a sua mão. Você percebe que Moisés observa, Deus diz: coloca de volta, Moisés. Moisés colocou, quando ele tirou, estava sã. O que tu tem nas tuas mãos, Moisés? Um cajado. Joga no chão, Moisés. Moisés jogou no chão. Quando Moisés jogou no chão, se transformou em uma serpente. Aí Deus disse: Moisés, pega na cauda da serpente. Quando ele pegou na cauda da serpente, ela se tornou em vara novamente. Diz: é assim, Moisés, que tu vai libertar o meu povo da terra do Egito. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus, ele olhou para os discípulos e olhou para a sua vida, para nós outros, porque a palavra é a mesma. Ele disse: eu vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e nenhum dano lhe será feito. Bendito seja o nome de Jesus, o nome de Jesus. Então, eu quero te dizer, já está em você. A graça já está em você. A virtude já está em você. A unção de Deus já está na sua vida. João disse: vós tendes a unção e sabeis tudo. Ele não usa o singular. Ele diz: João, tu tens a unção. Tá? João não diz para pessoas específicas da igreja em que ele escreve. João diz vós, ele escreve no plural, quase não sai. Tá? No plural, tá? Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. A capacidade de compreendermos todas as diretrizes das Escrituras, tá? Porque o que é unção? Capacidade dada pelo Espírito de Deus na sua vida para você se mover no reino, de Deus. Tá? Então, assim como Abraão teve direção, assim como Moisés teve direção, assim como Asaf teve direção, você também tem direção. Tá? A questão é, você tem se movido diante de Deus, debaixo da palavra que Ele estabeleceu sobre a sua vida, Você tem se movido? Oh glória, bendito seja o nome de Jesus, Eu quero que você entenda uma coisa, tá? Deus, Ele vê todas as coisas, tá? A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Não tem nada oculto diante de Deus, tá? Que Ele não contemple, que Ele não veja, que Ele não saiba. Deus, Ele te conhece como de fato você é, tá? Deus, Ele te conhece. Agora, você conhece a Deus? Eu conheço a Deus.
quanto tempo você passa em oração com Deus? Quanto tempo você passa, tá, lendo as Escrituras? Tá? Quanto tempo você passa lendo as Escrituras? Tá? Quanto tempo você passa lendo as Escrituras? Tá? Quando eu passo mais tempo orando, eu estou passando com Deus. Quando eu passo mais tempo lendo a Bíblia, eu estou passando com Deus. Quando eu passo mais tempo jejuando e consagrando, eu estou passando com Deus. Eu estou buscando mover a minha vida mais para perto de Deus. Entenda uma coisa, nem a sua natureza caída, tá? E nem o diabo quer que você passe tempo com Deus, tá? Tudo aquilo que a natureza caída vai lutar, batalhar contra a sua vida espiritual. O diabo vai usar de todas as estratégias e artimanhas, tá? Para gerar dúvida dentro da sua mente, tá? Para que se desestabilize as bases das raízes da palavra no seu coração. O diabo vai trabalhar com todas as armas e ferramentas que ele tiver, tá, ao seu dispor, tá, para que você se distancie da oração, para que você se distancie das Escrituras e para que você se distancie, tá, do jejum. Porque você vai entender que quanto mais você busca, tá, dentro dessas oportunidades que Deus nos dá para estarmos com Ele, mas você vai se fortalecer. Mais o mundo espiritual, tá, você vai perceber, você vai discernir, você vai ver, tá? Então, é interessante que quando nós nos aproximamos de Deus, aquilo que você tinha como difícil, aquilo que você tinha dentro das crises, das batalhas, tá, como difícil, você já não enxerga mais da mesma forma, tá? Porque você enxerga adiante da luta, você enxerga adiante das batalhas, você enxerga adiante, tá bom? Quando você procura fortalecer tua vida espiritual. Lembra de Josué e Caleb quando mandou os 12 espias espiarem a terra? 10 disse Josué, nós não temos condições de conquistar a terra. O povo é grande, é gigante, lá tem guerreiros hábeis, tá? Então a fala de 10 desmotivou muita gente, tá? Mas Josué e Caleb, quando olhou, tá, para a terra que o Senhor havia prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó, tá, que eles alcançariam, eles não olharam para o tamanho do gigante, eles não olharam para os obstáculos, eles não olharam para a dificuldade, eles não olharam, tá, para o tamanho, tá, do exército que tinha em estatura, eles não olharam para isso, eles olharam para a palavra de Deus, que ele havia estabelecido sobre Abraão, que ele havia estabelecido sobre Isaac e que ele estaria estabelecido sobre Israel e sobre as 12 tribos. Eles olharam para a palavra, para a promessa de Deus. Tá? Ele disse, se o Senhor disse que nós vamos conquistar, nós a conquistaremos. Então 10 homens desmotivaram o povo, 2 motivaram toda uma nação. Então entenda uma coisa, em Cristo nós somos mais que vencedores. Oh glória, se nós nos movermos em Cristo, a concupiscência da natureza da carne, que é manifesta pelo velho homem, não vai ter poder, tá, em nenhuma das nossas decisões, em nenhuma das nossas faculdades,
tá? Dentro da nossa cognição, não vai ter poder. Tá? Agora, para que o velho homem não tenha tamanha autoridade sobre a nossa vida, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Tá? Cuidar da nossa vida espiritual. Todas as vezes que vem sobre a nossa vida, irmãos, questionamentos, dúvidas, tá? E vamos questionar a prosperidade do ímpio, a prosperidade do justo, é porque estamos morrendo espiritualmente. Tá? A fé não se questiona, a fé segue adiante, confiando naquele que chamou, confiando naquele que vocacionou, confiando naquele que nos tornou filhos de Deus. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Então, todas as vezes que você começa a questionar, a duvidar, é porque sua vida espiritual está entrando em alerta vermelho. Está faltando oração, está faltando leitura bíblica, está faltando jejum. Faltando essas três bases, você começa a dar vazão e alimentar o velho homem. Martinho Lutero, ele tem uma frase icônica, né? Ele disse: eu pensei que o velho homem havia morrido nas águas do batismo. O que eu não sabia é que o miserável sabia nadar. Então Paulo, ele diz, dentro dessa experiência profunda que ele tinha, ele disse: eu mato a minha carne todos os dias, para que em mim se aperfeiçoe o poder de Deus. Oh glória, bendito seja o nome de Jesus. Você tem mortificado a sua carne, você tem se aproximado de Deus, você tem buscado conhecer a Deus através das Escrituras, você tem buscado conhecer a Deus através da oração. Oh, glória a Jesus! Eu quero deixar estas palavras para que você reflita, medite na tarde de hoje, tá? Eu quero desejar a você, tá? Toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, E eu quero deixar uma palavra para a sua vida, tá? Eu quero deixar uma palavra para a sua vida. A mesma palavra que João escreveu na terceira epístola, direcionada a Gaio, o presbítero da igreja, em que João dá testemunho do seu caráter em Cristo Jesus. Eu quero deixar essa palavra para a sua vida. Oh glória! João diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Eu quero deixar essa palavra para a sua vida, nesta oportunidade. E eu quero fazer uma pergunta, tá, a você nessa tarde. Quem deseja receber uma oração? Quem aqui está afastado do Evangelho e deseja voltar para Jesus? Tá? Ah, pastor, eu estou numa live. Mas entenda, o mundo espiritual, tá? O mundo espiritual não tem limitações, tá? É diferente do mundo físico. Eu quero orar pela sua vida, tá? Eu quero orar pela sua vida, tá? Jesus, ele te ama de uma forma, tá, que não temos como mensurar a expressão do tamanho do amor de Cristo pela sua vida. Ele te ama, independente do estado e da condição que você se encontra, tá? Agora a pergunta que eu faço: você ama a Jesus? Tá? Você ama Jesus? Você ama a Jesus no nível que Ele te ama?
Eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, na tarde de hoje, eu quero orar por todos, Senhor. Eu quero orar por todos, tá? Que entraram nesta live ou passaram por ela. O Senhor conhece cada um, Senhor. O Senhor conhece cada mulher, o Senhor conhece cada homem. O Senhor conhece as responsabilidades de cada um. O Senhor conhece, Pai, as aflições, as batalhas, as lutas que cada um, Senhor, estão atravessando. E eu entendo, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor deseja ouvi-los, ó Pai, manifestando o que está dentro do coração de cada um deles diante do Senhor. Querido Espírito Santo, eu os não conheço, mas o Senhor os conhece. Aqueles, Senhor, que deram crédito, que ouviram a Tua palavra, eu peço, Senhor, toca agora na vida deles, trazendo, Senhor, sobre a vida deles prosperidade, Senhor, trazendo sobre a vida deles saúde espiritual, saúde emocional, saúde, Senhor, física, prosperidade, Senhor, não somente no espiritual, mas também no financeiro. Senhor Deus, cura a alma daqueles, Senhor, que ouviram a Tua palavra nessa tarde. Cura a alma, repreende, Senhor Deus, repreende, Senhor, toda bipolaridade, repreende, Senhor, toda depressão, repreende da vida do Teu servo, da Tua serva, Senhor, todo senso de ausência de direção, ó Deus, repreende, Senhor, nessa tarde, mas que o Senhor possa dar o senso de direção e direcioná-los ao Senhor, ó Deus, que tem, Pai, todas as saídas, todas as direções, porque o Senhor assim, Pai, nos dá sabedoria, nos dá conhecimento para nos movermos em qualquer circunstância e nos dá vitória. Assim, Pai, eu te peço pela vida dos Teus filhos também, que estarão ouvindo, Senhor, esta palavra, e aos que já ouviram, que estão, Senhor, orando agora, dizendo: Senhor, me recebe de volta, perdoa os meus pecados, Senhor, lava as minhas vestes no sangue do Cordeiro, me recebe de volta para os Teus braços. Assim, Senhor, eu oro, Pai, pela vida deles. Meu Deus, no nome de Jesus, abençoa, é o que eu te peço nessa tarde, em nome de Jesus. Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Ore por nós e nós estaremos orando pela sua vida, sabendo que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Oh glória! Bendito seja o nome de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas são as palavras de Jesus para a sua vida, e que o Senhor Deus te abençoe. Fique na graça e na paz de Cristo Jesus nessa tarde de domingo abençoada.